Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje teremos uma entrevista com a doutora Maria Tereza Nogueira Junqueira Fujinami. Vamos falar sobre diabetes e emagrecimento. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. O Atual Chique diretamente dos estúdios da Brasil Bens, nossa convidada, a doutora Maria Tereza Nogueira Junqueira Fujinami. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Eu que queria trazê-la aqui no nosso programa, porque é tão difícil horário em agenda de médico, não é? Tive que desmarcar a agenda hoje. Muito obrigada. A doutora Maria Tereza, ela é endocrinologista e nós vamos falar sobre diabetes e sobre emagrecimento. Vamos começar falando sobre diabetes, Vamos começar a falar um pouquinho do que é o diabetes. O que é o diabetes? Isso. O diabetes é uma doença extremamente prevalente no mundo e da nossa população. A gente pode definir o diabetes como uma deficiência da produção ou da utilização da insulina, que é um hormônio fabricado pelo pâncreas. Então a pessoa ou ela tem uma resistência a este hormônio ou uma falta da produção desse hormônio. E como consequência, esse hormônio, a insulina, ela é responsável por fazer a glicose entrar dentro da célula. E como consequência a gente vai ter um aumento da glicose no sangue, que é chamado hiperglicemia. E lembrando que a glicose é o nosso principal combustível para a gente poder realizar as tarefas todas, como respiração, digestão e etc. Doutora, e o diabetes, a gente adquire ele ou a gente já nasce com ele? Então, ele tem dois tipos de diabetes mais comuns, tem os 3 tipos mais comuns, aliás, são 3 tipos, tem outros, mas a gente vai falar mais de 3 tipos, que é o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. O tipo 1, ele tem um fator genético já que nasce com a pessoa e a pessoa desenvolve uma deficiência de imunidade que a própria imunidade ataca as células do pâncreas e a pessoa fica com uma deficiência da produção da insulina. O tipo 2, ele é também hereditário, se você tem pai ou mãe diabético, você tem mais chance de ter, e a pessoa primeiro adquire uma resistência à ação do hormônio. E o diabetes gestacional é aquele que aparece durante a gestação por algum fator que também existe uma predisposição hereditária ou genética. E a alimentação, ela é um dos fatores, porque aí a gente vai entrar num dos fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes, que é a obesidade. Então, à medida que o envelhecimento é um fator de risco e à medida que você envelhece, você tem mais chance de ter diabetes, à medida que você fica acima do peso e você fica com mais chance. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma mãe ou um pai diabético e ela, durante a vida, ela vai envelhecendo e vai aumentando o peso, ela tem uma predisposição muito maior a se tornar uma pessoa diabética. É que hoje em dia todo mundo acha que tem uma pessoa com diabetes na família, né? É muito comum. A gente, em termos de prevalência, a gente tem de 7 a 8% da população diabética. Isso dá em torno de mais ou menos 13 milhões de diabéticos no Brasil. E como a grande maioria é tipo 2, mais de 90%, e quase 10% tipo 1. Então a gente tem muitas pessoas, e o que acontece é que o tipo 2, às vezes, ele fica durante um tempo silencioso, então a pessoa às vezes é até diabética e não sabe. E qual é o sintoma? Como eu sei que eu tenho diabetes? Então, para o tipo 1, são sintomas mais clássicos,
que são, por exemplo, uma criança, o pico de incidência no início da puberdade, mas acontece na primeira infância ou depois, é mais fácil de você diagnosticar porque os sintomas são bem mais clássicos, como muita vontade de fazer xixi, que a gente chama de poliúria, muita sede, que a gente chama de polidípsia, e emagrecimento. Então, uma criança que começa toda hora querer ir no banheiro, começa a tomar muita água e emagrecer, você pode desconfiar que ela está tendo um quadro de diabetes. E é normal a criança ter diabetes? Tem bastante criança que tem? Então dos casos de diabetes, é uma incidência bem menor do que o tipo 2, mas chega a 10% da população. Então, tem bastante diabéticos tipo 1, chega a 1 milhão e pouquinho de diabéticos tipo 1 no Brasil. Essa é a incidência também mundial. Então, assim, quando você tem uma criança que abre este quadro, né? A criança começa a ficar mais cansada, com mais sede, emagrecendo, a gente sempre tem que desconfiar de um diabetes. É que crianças não vai fazer um exame de diabetes, né? Não, mas eu acho que como hoje a gente tem muito mais acesso à informação, até nas escolas, em tudo, já é uma coisa que as pessoas sabem olhar e desconfiar. Fala assim, pode ser que seja, né? E aí pode chegar num pronto-socorro porque o que é bom do diagnóstico do diabetes é que, independente só do exame de sangue, a gente pode fazer uma ponta de dedo, e aquela ponta de dedo é bastante fidedigna. Então, por exemplo, você tem uma avó diabética, uma criança começa com esse quadro, você fura o dedinho da criança, você vê uma glicemia muito aumentada. Então, é importante falar que os níveis glicêmicos, eles são normais de 70 a 99. Até depois que você come, até 140 é normal. Agora, se você pega uma criança que ela tá lá mais quietinha, com mais sede, você fura o dedinho, ela tá com uma glicemia de 300, já é um sinal vermelho de alerta. E criança é difícil fazer uma dieta depois para controlar, né? É mais difícil, mas eu acho que o período pior para o controle do diabetes que a gente observa é na adolescência. As crianças ainda são menos resistentes. Acho que a adolescência, pela própria período, né, que é um período de sai mais, tem mais amigos, viaja mais com os amigos, aí fica um pouco mais difícil o controle. Controla, né? E o tratamento para diabetes? Então, o tratamento do tipo 1, como o tipo 1 o paciente não produz insulina, eles têm uma destruição das células que produzem insulina, a gente tem que fazer uso da insulina. E hoje em dia a gente tem insulinas muito modernas, de ação bastante lenta e ação ultra rápida, que você consegue fazer com que o paciente tome um tipo de insulina para cobrir todo dia, e quando ele come um outro tipo de insulina. E o tratamento também é através de bomba de insulina para o diabetes tipo 1, que é um dispositivo, né, que fica acoplado a um catéter e ele vai injetando pequenas doses de insulina durante todo o dia, né? Agora, para o tipo 2, que ele não tem ele tem uma deficiência na utilização da insulina, a gente tem drogas orais. E com que valor a gente tem que começar a tomar a insulina, né? Porque até isso daí é muito individualizado, né? Então, primeiro você faz um diagnóstico, né? Por exemplo, se chega uma criança emagrecida, né? Você vai ter um diabetes tipo 1 clássico, ele vai começar a tomar insulina. Aí a gente tem uma conta para fazer, né? E depois, agora, se chega um paciente adulto, eu trato bastante adultos, né? A gente não faz só a glicemia, a gente faz a hemoglobina glicada, que é um exame de sangue também, que mostra os últimos 3 meses da glicemia. Então, se ele está alterado, ele indica pra gente que aquela pessoa tem diabetes. E aí, a gente, a partir de 6,5, 6,6, a pessoa já é diabética, né? É um valor. E aí, a gente vai começar. Primeiro, a gente introduz uma droga, a segunda droga, a terceira droga. E aí, o que vai determinar são os retornos frequentes e esse acompanhamento, né? Porque tem pacientes que respondem bem, tem pacientes que respondem pior.
E se a pessoa cuidar bem, ela não vai ter problema. Não, agora toda doença metabólica que a gente chama, doença como diabetes, como hipertensão, como dislipidemia, como obesidade, a gente sempre tem 3 fatores importantes no tratamento. A gente tem que fazer uso da medicação, né, podendo ser insulina ou tratamento com medicamentos orais, fazer uma atividade física regular, porque ela, além dela baixar a glicose, ela consegue melhorar a utilização da insulina no corpo. Ela diminui essa resistência que a gente tem à insulina. E uma reeducação alimentar. Então, hoje em dia, a gente não fala assim que um diabético não pode comer doce. Na realidade, ele tem que ter uma dieta balanceada, né? E assim, porque não adianta também ter uma dieta muito restritiva que ele não consegue fazer. Isso é difícil, né? Que ninguém gosta de fazer dieta. Não. Assim, até o termo dieta é uma coisa que já entra em você com um certo assim, você fala, vou ter que fazer, porque é igual a restrição. Então a gente tenta, principalmente para pacientes mais jovens, geralmente com a ajuda de uma nutricionista, a gente elaborar uma dieta em que ele consiga fazer, né? Que ele possa, de repente, poder ir numa festa, comer alguma coisa mais diferente, poder no final de semana comer pizza. Por quê? Porque isso a gente sabe que é importante para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa se sentir mais inserida, né? Não adianta você falar assim, olha, para um adolescente, para uma criança, falar assim, você não vai comer doce, você não vai comer bolo. Ela nunca vai no aniversário de criança. Não vai poder sair de casa, né? Pode. Entendeu? Então é isso. E atividade física? Então, a gente orienta sempre a atividade física, uma atividade física aeróbica e uma atividade física de resistência, né? Então aí a gente pode ter ajuda também de um outro profissional, de um educador físico. Por quê? Porque é importante, um dos riscos que a gente, da terapia do diabetes, né, tanto dos hipoglicemiantes quanto das insulinas, é baixar demais a glicose. E aí é um fenômeno conhecido como hipoglicemia e o paciente se sente muito mal. Então, os sintomas da hipoglicemia é tremor, suor frio, taquicardia, é aquela coisa que é um mal-estar muito grande. Então, e como um paciente diabético, principalmente que toma insulina, quando ele vai fazer atividade física, ele corre o risco de ter uma hipoglicemia. Então, ele tem que saber quanto está a glicose antes de fazer atividade física. E geralmente a gente orienta ele comer alguma coisa antes, né? Para não ter o risco de fazer hipoglicemia. É muito importante essa orientação, né? É muito importante quem tem ser diagnosticado para poder cuidar, né? Exatamente. Eu acho que o conhecimento, quanto mais a pessoa conhece, quanto mais a pessoa se informa, mais protegida ela vai estar. Mais informação, né? Exatamente. A informação tem que se transformar na prática. Doutora Maria Tereza, a gente vai dar um rápido intervalo. O assunto está bem interessante, né? Eu gosto muito de levar essas informações para o meu público, né? Que é muito bom conhecimento, saber, principalmente médico, né? Que não são todas as pessoas que têm esse acesso fácil ao médico. Então não saiam daí, a gente volta já já. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho, sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Loja Simplesmente Marisa, há mais de 15 anos no mercado, com a missão de inspirar ambientes sofisticados com móveis de luxo. Especialista em interiores e presentes. Venha conhecer a linha completa das panelas Le Creuset. Loja Simplesmente Marisa, Avenida Saudades, 1461, Limeira. Estamos te esperando. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza.
Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando! sur le cœur. Voltando com o Atual Chique, estamos conversando com a doutora Maria Tereza Nogueira Junqueira Fujinami. Estamos falando sobre diabetes e emagrecimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre o diabetes gestacional, que a gente não falou no primeiro bloco. Isso. A gente tinha dito que tem 3 tipos de diabetes, né? O diabetes gestacional é um diabetes que também aparece durante a gestação. Geralmente, a gestação é dividida para nós médicos em trimestres, né? O primeiro, segundo e terceiro trimestre. Geralmente, ele ocorre mais no terceiro trimestre e muitas vezes desencadeado por uma paciente que já tem um histórico de alguma alteração, que pode ter tido um histórico de alguma alteração. E durante a gravidez, como a placenta produz um hormônio que ele é contrarregulador da insulina, quer dizer, ele faz aumentar a glicemia, pode ter o aparecimento do diabetes gestacional. E a pessoa que nunca teve diabetes pode desenvolver na gravidez. Então, assim, existe todos os ginecologistas e obstetras, eles fazem um rastreamento para esse tipo de diabetes com exames. E aí, quando diagnosticado, é encaminhado para o endocrinologista para poder tratar em conjunto com o obstetra, para poder não ter nenhum tipo de repercussão para o feto, e nem para a mãe, nem para o feto. Então, às vezes, a gente tem muitas vezes que entrar com insulina, né, no final da gestação, quando aparece, geralmente aparece mais para o final da gestação, mas é possivelmente controlado, não tem, assim, quando controlado, a mãe e o feto ficam super bem, a gente consegue ter um bom resultado. É que o diabetes tem que ser bem controlado, né, doutor? É uma doença que exige, tanto do médico como do paciente, um acompanhamento regular, constante, e que seja feito assim. A gente sempre fala que medicina ela é complexa porque ela não é uma receita de bolo, cada paciente é um. Então, é essa interação do médico com o paciente que individualiza o tratamento. Que é importante demais, né? Então, assim, para cada paciente, você vai ter que ter um ajuste individual, entendeu? Então, assim, tendo isso, a gravidez é totalmente saudável, o feto nasce bem e a gente consegue controlar. Doutora, e sobre esse medicamento novo que está todo mundo falando, que é a bomba diabetes, que emagrece? Na realidade, existe um boom, né, da mídia em relação aos medicamentos injetáveis que foram primeiro lançados para diabetes e agora são utilizados para emagrecimento. Ele se iniciou com o Victoza. Aí hoje temos o Saxenda e temos o Ozempic, né? E já estão em outras, já vão ser lançadas outras moléculas. É um tipo de medicação que é injetável. Hoje em dia a gente tem até uma forma oral do Ozempic, mas eles agem, eles são análogos, né? Que são iguais a um hormônio, que eles facilitam a produção da insulina no nosso organismo. E eles têm como... Por que emagrece, né? É porque eles diminuem o esvaziamento do estômago. Então, você fica com o estômago, com o alimento mais tempo. Então, você não tem menos fome e eles agem a nível do sistema nervoso central. Você tem aquela sensação de saciedade. Você tem saciedade e tem menos fome também, porque eles também agem no sistema nervoso. Então, assim, são medicamentos muito potentes, mas existe, assim, eu acho importante falar isso, porque até teve um caso, né, de uma paciente que foi internada na UTI porque fez uma utilização errada da medicação. Sempre, todo tipo de medicamento é interessante você ter um acompanhamento.
Não, é muito importante que você vê só no lado bom do remédio, não sabe Os efeitos os colaterais. efeitos colaterais. É uma medicação excelente? Mas às vezes eu tenho algum tipo de intolerância, eu não posso usar por alguma coisa, né? Então, como as sociedades médicas até estão no movimento, porque um medicamento, esses medicamentos injetáveis, eles são comprados sem receita. Então, isso não é bom para o paciente. Isso não, quando você tem por trás do medicamento um médico, você tem alguém a quem se reportar, né? Se eu chego numa farmácia e compro um medicamento e faço uso dele por minha conta, se acontece alguma coisa, para quem eu vou recorrer? Eu não tenho a quem recorrer. Então, isso eu acho que é de extrema importância para todo mundo. Você quer fazer um tratamento? É ótimo se cuidar, é ótimo pensar que hoje em dia as pessoas vivem mais e tem que viver melhor, mas procure seu médico, mesmo que seja um clínico da sua cidade, ou no posto de saúde, ou no seu convênio, não tem problema. O clínico vai poder te orientar e vai poder te encaminhar para um especialista, se você tiver indicação. Até mesmo para saber a dosagem, né? Porque Exatamente. Você vai tomar a dosagem que sua amiga tomou, e aí você liga e a sua amiga fala, toma assim, toma daquele jeito. E é bem assim mesmo, né, que acontece. Muito. A gente, por exemplo, ouve muitas histórias assim, por exemplo, a gente tá num salão de cabeleireiro, a fulana falando pra outra, eu tomo aquilo, não, mas essa dose. Aí todo mundo quer emagrecer, né? Você fica olhando, você fala, meu Deus, mas você tá passando num médico? Não, se ela toma e não sente nada, ela não sou eu, né? As pessoas são individuais. Então isso é muito importante pra gente poder entender que, assim, cada um é um e cada um responde de uma maneira. Cada organismo, porque até o remédio para dor de cabeça pode tem fazer um bem pra efeito você e não pra mim. Sim, a pessoa pode ter alergia, né? Exatamente. E a obesidade? A pessoa com diabetes, tem uns que emagrecem, outros que engordam. Então, geralmente, a primeira fase do diabetes, a pessoa aumenta o peso e depois ela pode perder peso. Então, um ciclo, né? A gente já falou no outro bloco que no diabetes tipo 1 a pessoa muitas vezes perde peso, mas agora no diabetes tipo 2 a pessoa começa a aumentar o peso, porque o pâncreas começa a tentar fazer essa glicemia ficar normal, então ele começa a produzir muita insulina no começo e a pessoa começa a aumentar o peso e aí aparece o diabetes. E o tratamento do diabetes inclui a perda de peso. E a gente poderia dizer que a obesidade é um fator que leva ao diabetes. Então, assim, por exemplo, a pessoa que está aumentando o peso por várias questões, pelo fator idade, pelo fator emocional, pela inatividade física, ela tem que se preocupar que ela pode ficar diabética. Então, os exames têm que ser mais frequentes, as orientações têm que ser mais frequentes. A gente vai envelhecendo, né, doutora? Tem que tomar cuidado com tudo, né? Tudo pode aparecer com mais facilidade, então a gente precisa se cuidar mais. Não pode comer o que você comia quando tinha 20 anos, né? Não, a gente tem que, dizem que a gente tem que andar o dobro, comer a metade. Comer a metade. E rir o triplo, então é isso. Doutora Maria Tereza, e é possível conviver, ter uma vida normal com diabetes? Então, isso é uma questão muito, muito perguntada, principalmente para os pais das crianças que ficam diabéticas, né? E até para as próprias pessoas, porque eu acho que toda doença, no início, ela tem um impacto, né? Quando você faz um diagnóstico, ninguém quer ficar doente, mas assim, só que eu acho que assim, a gente tem que sair desse olhar de, eu sou doente, né? Tanto que a gente não fala que a pessoa é diabética, a pessoa tem diabetes, porque ela não é aquilo, ela não é a doença. Ela tem uma condição que, se controlada, se ela fizer tomar as medicações, se ela fizer uma reeducação alimentar, se ela tiver uma atividade física regular, se ela tiver alguns cuidados, ela tem uma vida perfeitamente normal e às vezes uma vida até mais saudável daquele que não se cuida, não vai no médico, não sabe quanto tá os seus exames, não sabe nada, entendeu? Então é importante todo mundo acreditar e sentir que você, apesar de você ter uma condição que às vezes faz com que você tenha certos cuidados,
você pode fazer tudo na sua vida. Isso é muito Lembrar importante. que a diabetes, o diabetes é silencioso, né? A pessoa ele não apresenta. Principalmente o diabetes tipo 2, a pessoa pode ficar um grande período da vida sem ter o diabetes e sem saber. E quando ela descobre, ela já tem alguma complicação. Então, assim, os exames regulares são muito importantes. A gente precisa, a partir de uma certa idade, depois dos 30, 35 anos, a gente, né, assim, consultar um clínico e fazer exames regulares. Doutora Maria Tereza, queria agradecer a sua presença aqui no nosso Atual Chique. Espero que vocês tenham gostado, que tenha levantado até um alerta, né, doutora? É importante isso. Quero agradecer também mais uma vez o convite e dizer que vocês, assim, é importante o cuidado que você tem consigo próprio e com as pessoas que estão ao seu redor. Lembrar que o diabetes é prevalente, então vamos sempre cuidar da nossa alimentação, cuidar da atividade física, cuidar da nossa saúde, né? Tanto física como emocional, é muito importante. Das crianças também, não descuidar das crianças. E lembrar que as crianças são um espelho dos adultos, então os adultos têm que dar esse exemplo de vida saudável. É que eles não gostam de comer nada saudável, né, criança, né? Mas se você tem na sua casa, você come saudável, o hábito saudável, eles vão crescer de uma forma com mais consciência. Então tá aí o recado da doutora Maria Tereza. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Vanessa Heller, Personal Organizer, e hoje eu vim trazer para você uma dica super simples de um antepasto bem gostoso para você receber os seus amigos aí na sua casa usando a sua cocotte da Le Creuset. Para isso você vai precisar ou de um pedaço de queijo brie ou um pedaço de gorgonzola, e aí você pode usar uvas, aquelas sem semente de preferência, ou tomatinho cereja. Só colocar um fio de azeite, um raminho de alecrim, levar ao forno e depois servir na sua mesa com todo carinho e requinte. E se você não conhece as peças da Le Creuset, não deixe de passar aqui na loja Simplesmente Marisa, que é uma revendedora exclusiva da Le Creuset aqui na nossa região. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo, estou te esperando, hein? J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi.